Saudação a todos! Hoje, mais uma edição do Discipulado, um assunto importante para você que se converteu a Deus e para você que tem sede de Deus e para você que quer mais de Deus. Esses estudos vão ajudar você a crescer em Deus, vai ajudar você também a alicerçar um pouco mais na rocha eterna que é Cristo, ok? E hoje, então, o assunto, como havíamos combinado, é sobre a igreja orgânica e a igreja organização, ok? Eu convido você então para meditar na base desse assunto que se encontra em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 10, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E também para confirmar mais sobre o que eu vou falar, convido você para meditar lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, que diz assim: todas as coisas devem andar ordenadamente. Amém? Então, amados, nós ouvimos a palavra de Deus, experimentamos a graça de Deus, Deus colocou fé no nosso coração para crermos na sua palavra e também para recebermos a salvação. É o próprio Deus que se encarrega disso. E à medida que nós aceitamos então essa fé, nós nos tornamos cristãos. E precisamos de um lugar para congregarmos. Por quê? Porque não tem como eu dizer que sou cristão e expresso a minha fé individualmente. Não. Não é cristão. Não somos cristãos quando fazemos isso. Mas cristão é todo aquele, então, que crê em Cristo e participa do corpo de Cristo. Ou seja, a fé, ela deve ser apresentada coletivamente. Não tem como a fé ser individual, ok? E é exatamente por isso que precisamos da igreja. Então, a igreja é dividida em duas formas. A igreja orgânica e a igreja organização. A igreja orgânica, então, seria qual? A igreja orgânica é aquela igreja formada, então, por pessoas que creem em Cristo e que recebem a palavra e que praticam a fé e que são batizados apenas por crer na salvação e no plano do evangelho da parte de Deus, certo? É a igreja orgânica. É a igreja que é formada por pessoas, não precisa de um templo, certo? É a igreja que está caminhando em Cristo sem uma organização completa, sem uma convenção, sem uma liderança monocraturada, né? Essa é a igreja orgânica. Me cite um exemplo. Vou citar. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, né, o próprio profeta Isaías falando alguma coisa sobre o eunuco. O eunuco que... no Evangelho de Jesus Cristo mesmo, em Atos dos Apóstolos, parece que no capítulo 9, o evangelista Felipe é chamado por Deus para ir até Samaria. De repente, o que ele encontra lá? O eunuco que estava com sede de Deus. Estava lendo uma palavra sobre o plano da salvação e, de repente, o Espírito Santo manda o evangelista Felipe ir até a carruagem dele. Felipe vai e pede para ele, entende tudo o que lê? Ele diz, olha, como entenderei se não há quem me ensine? Aí ele começou a ensinar para ele, falou da salvação, falou de Jesus, falou sobre ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. E de repente ele creu e pediu, olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Nada.
Não tinha nada que podia impedir ele de ser batizado, porque ali estava acontecendo a igreja orgânica, certo? Então a igreja orgânica, ela não coloca nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Ser divorciado, você pode se batizar, você pode caminhar com Cristo. Ser desquitado, pode. Crescer em Deus, pode se batizar. Ser solteiro, pode ter ministério. Você viúvo, tem espaço, ou seja, não tem nenhuma barreira que impede. E a igreja organização? Como é que é? Olha aí, igreja organização. A igreja organização, ela existe por quê? Porque nós não estamos mais no estado de natureza. Estamos em um estado formal, onde existe uma necessidade da igreja também ser formalizada, dela ter diretoria, dela ter liderança, dela ter agora diáconos, presbíteros, cooperador, auxiliares, secretário, tesoureiro. E tudo isso é para quê? Tudo isso é também para cumprir com a lei. Porque não tem como a igreja estar na face da terra dizer que ela é a extensão do reino de Deus e ela não aceita autoridade sobre ela. Existe, a igreja não é superior ao Estado. O Estado é uma autoridade de Deus, sim, sobre a igreja. E a igreja tem que submeter ao Estado. Mesmo ela sendo superior em questão orgânica, em questão de filiação, né? Ela tem que submeter, sim, às autoridades de Deus. Então, o próprio Estado exige com que a igreja seja formalizada e com que ela também cumpra com seus deveres e obrigação. Ela tem que respeitar a Constituição Federal, ela tem que respeitar o Código Penal, ela precisa sim prestar conta dos seus gastos, etc. E a igreja organização, às vezes ela coloca barreira. Por exemplo, não pode tal coisa, não pode. Isso daí é coisa de homem, certo? Isso daí não é uma coisa que vai fazer você ser salvo porque você não faz isso, porque você deixa. Não. A salvação é em Jesus. A salvação é você crer no plano que Deus traçou para a humanidade, certo? Você é salvo. E a partir do momento que você é salvo em Cristo, você deve então obedecer a palavra de Deus, você deve então fazer a vontade de Deus, você deve então se santificar, certo? Por mais que exista a igreja, a organização, que às vezes coloca barreira, certo? Então eu deixo esse vídeo para você entender o porquê que existe muitas das vezes choque por pessoas que procuram uma igreja. Então eu deixo o conselho para você que aceitou Jesus, para procurar uma igreja que você identifique. Não uma igreja que você não identifica. Porque às vezes não vai contribuir para a sua caminhada cristã ter uma caminhada assim saudável, né? Eu gostaria então que você tivesse uma caminhada saudável em Cristo Jesus. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas estão carregando um fardo muito pesado. E a palavra de Deus aos Hebreus 12, 2 diz que corramos com paciência a carreira que está proposta sem pesar. Então, que você possa entender sobre a diferença da igreja orgânica e a igreja organização. Amém? E eu quero orar então com você e por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essas vidas que receberam o Senhor. E são a igreja do Senhor. A igreja orgânica, como também a igreja organização que está nascendo a partir dessas pessoas. Senhor, que tu possa, Deus, abençoá-las. Que tu possa, Senhor, conduzi-las em uma igreja sarada. Em uma igreja, Senhor, que fala da graça. Uma igreja, Senhor, que tem amor por almas e que quer apresentar diante de ti pessoas salvas e remidas pelo sangue de Cristo. Ó Deus, eu abençoo também, Senhor, a nossa nação. A nossa nação que está passando por um momento de decisão. Que tu possa, Senhor, iluminar a mente dos brasileiros, dos meus irmãos, para que eleja, Senhor, alguém que tema a ti,
Alguém que, em primeiro lugar, reconhece que tu estás assentado no trono celestial, pois tu és Deus que dá poder sobre essa terra. Mas o Senhor também é Deus que desfaz muitas das vezes a autoridade e faz outras autoridades. Abençoa, Senhor, a tua obra, Pai. Que essas vidas possam crescer e frutificar e glorificar o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, ok? E eu quero convidar você então para o próximo vídeo que eu irei fazer. Vai ser um assunto muito pertinente, um assunto sobre o perdão, certo? É um assunto que vai mexer muito com você e com a sociedade, ok? Então que Deus te abençoe.